Olá, gente, boa tarde novamente. Agradecer o tempo e a presença de vocês aqui nessa live de capacitação da Missão Omics 2025. A gente está seguindo aqui o nosso calendário de lives, né? O Omics acontece na Finlândia, em Tampere, dos dias 22 a 26. A gente vai ter uma delegação bem legal brasileira esse ano. Várias pessoas indo pela primeira vez, outras pessoas já já marcam presença, né, na Omics há muito tempo, o Ricardo aqui, a própria Dani, o Felipe, a Tânia. Aí a gente está seguindo aqui o nosso roteiro de lives, a gente já teve duas, essa é a nossa terceira live, hoje aqui contando com a presença da Dani Ribas, que vai compartilhar várias experiências com a gente, agradecer já de antemão, Dani, pelo aceite do convite, né, as lives de capacitação, lembrando que é uma iniciativa da BMA com o apoio da PEX Brasil, também em parceria com a Funarte, com a Invest SP, Instituto Guimarães Rosa. A gente teve ontem uma live com o Daniel falando sobre os materiais que seriam interessantes para levar para a feira e também alguns benefícios, né, da BMA. E hoje a gente vai ter essa fala da Dani, também compartilhando várias dicas. A Dani, que já está no mercado há mais de 25 anos, que vai a feiras internacionais há mais de 10 anos também, muita coisa para compartilhar com a gente. Aí na sexta a gente tem o Flávio, que é o presidente da BMA, também contando alguns cases sobre a Omics, como que foi a participação dele desde o início. E no dia 20, a última live de capacitação com o André Bourgeois, direcionada mais para os speed meetings, né? Então, eu vou deixar aqui, só antes da Dani começar, só quero reiterar o convite que no dia 24 vai ter esse painel com a Dani, com a Micaela Neiva, e com a Eulícia da Funarte também. Então, no grupo geral, a gente vai mandar lembrando no dia, para ninguém perder, mas já fica aqui confirmado para todo mundo anotar na agenda para participar desse painel, que vai ser bem importante também. A delegação brasileira está junto, está presente, está prestigiando, né? Então, aqui eu vou passar para a Dani. Dani, por favor, você Vamos lá. apresentar um pouquinho para quem ainda não te conhece e começar aí a nossa live, né? Maravilha. Bom, pessoal, a maioria de vocês eu já conheço. Quem eu não conheço, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Obrigada pelo convite da BMA, por participar dessa etapa de formação. O Omics, especificamente, eu acho que eu só fui umas 4 ou 5, já não me lembro mais. São muitos aeroportos e muitas feiras, né? Mas feiras, de maneira geral, de música, faz pelo menos, assim, mas chutando baixo, uns 10 anos que eu vou a todas as que eu posso, porque eu acho que é justamente o ambiente onde a gente encontra aquilo que a gente procura, seja informação, no meu caso, eu sou uma professora, sou pesquisadora, falando um pouco da minha atuação, né? Eu sou socióloga de formação, então a minha parte não é comprar e vender artistas, nem comprar e vender shows, mas atuar nesse background, subsidiando com dados e conhecimento o funcionamento do mercado. Então, quando eu vou a uma feira, eu não estou buscando comprar e vender artistas, mas eu estou buscando entender quais são os temas importantes do momento, né, desde Spotify e mídias digitais, até as questões mais específicas de diversidade e de, né, questões artísticas propriamente ditas. Então, eu sempre participo dessas feiras na parte de conhecimento. E né, da conferência dessas feiras é a parte onde eu mais atuo. Atualmente, eu trabalho na Abramos, eu sou, aqui na Abramos, consultora de relações institucionais e também coordeno o Instituto Abramos, que é o braço de projetos de impacto e projetos estratégicos da Abramos. É uma iniciativa nova da Abramos, né? A Abramos existe há mais de 40 anos e o Instituto foi criado no ano passado. E eu cheguei na equipe do Instituto esse ano, ainda
com pouco tempo para implementar os projetos que a gente quer, mas no ano que vem, a gente vai apresentar uma série de projetos novos e inovadores para a Abramos. Eu espero que vocês acompanhem e que isso seja bom para o mercado como um todo. Acho que você pode tirar a bio daí, não precisa estar... eu acho que antes de eu começar a falar sobre o tema do Soft Power especificamente, cabe falar um pouquinho da palestra que a gente vai dar lá na Womex, né? Eu enviei uma proposta para a Tove, que é o nosso contato lá, de uma mentoria, porque vira e mexe nas feiras, as pessoas falam assim, mas é tão difícil entrar na América Latina, porque vocês têm uma música tão vibrante, tão pulsante, uma música brasileira, uma tradição, mas a gente não, né, a letra, a língua é importante, é uma barreira, como é que a gente entra na América Latina? E eu costumo falar, olha, vocês querem entrar na América Latina, a gente também quer entrar no continente europeu, então vamos, né, trocar, porque me parece que uma relação de mão dupla é sempre mais interessante. E aí, isso coincidiu com diversas pautas que eu tinha aqui no mercado brasileiro, e eu tenho uma parceira de muitos anos, que é a Micaela Neiva, lá de Brasília, e a gente criou, então, um fórum que, né, uma vez eu estava em Barcelona com a Mica, e a gente falou assim, nossa, as feiras que a gente frequenta muitas feiras nacionais e internacionais, e parece que as feiras, elas não têm tempo de ir nas feiras dos outros, né, o responsável por uma feira nunca vai na feira do outro, com esse olhar de, vamos fazer um momento de discussão das pessoas ligadas aos, né, os diretores das feiras. E aí a gente falou assim, é verdade, porque às vezes, né, eu sou convidada teve um ano que eu fui convidada para ir em 3 feiras na Espanha, e as feiras não se falavam entre si, e eu tive que, no intervalo de 2 meses, eu fui 3 vezes para a Espanha, o que é um absurdo do ponto de vista do desperdício de recursos de passagem aérea, do desperdício de combustível, né, e do impacto ecológico que essas viagens todas têm. Então, com base nisso, a gente criou um fórum para que as feiras se conversassem entre si para traçarem estratégias comuns, e a primeira foi agora em 2025, a gente fez no âmbito do Rio to Sea, o primeiro Fórum Ibero-Americano de Mercados Musicais. No paralelo, eu já tinha mandado para a Womex uma proposta de mentoria para artistas que queriam entrar em contato com a América Latina, e aí eles propuseram, olha, então em vez de uma mentoria para artistas, por que a gente não faz uma sessão, né, como que eles chamam aqui de Associated Presentation, uma apresentação de temas e instituições associadas, né? E foi aí que então surgiu essa palestra, que mais do que diversidade ibero-americana na música, esse título foi dado pela Womex, porque eles buscam sempre trabalhar com temas relacionados à diversidade. Mas a proposta dessa mesa não é exatamente a gente falar, olha, nós estamos aqui, nós somos as representantes diversas da Iberoamérica. Não é esse o tema, porque fica estranho, né? Só mulheres brancas falarem de diversidade. Não é o caso. O que a gente está propondo com essa mesa é o seguinte, falar de diversidade envolve diversos territórios, não só o território onde as feiras acontecem, no caso o continente europeu, mas falar de diversidade envolve novas territorialidades e, inclusive, a Iberoamérica é uma dessas novas territorialidades, porque ela não é um continente, ela envolve 2 continentes, ela não tem um espaço contíguo, né? As fronteiras entre a América Latina e países europeus da Iberoamérica, né? Assim, países europeus da América, não, vamos reformular, países europeus ibéricos, não tem uma contiguidade territorial, né? Então foi aí que surgiu esse enfoque que a gente vai falar nessa palestra, em que vamos falar do fórum que eu criei com a Mica, mas também vamos falar do Ibermúsicas, com a Micaela Urvich, e da Funarte com a Eulícia. Então a gente vai falar um pouco dos planos e de como que essa região se integra, quais são as políticas para a área e quem quiser entrar nesse mercado, quais são as oportunidades e desafios. E sempre numa perspectiva de trocar com os nossos colegas europeus. Então, se eles estão interessados em entrar na América Latina, na Iberoamérica, levando seus artistas, a gente também vai provocá-los no sentido de, ok, vocês querem vir até aqui, mas e vocês vão aceitar a gente
quando a gente bater nas portas de vocês para entrar no continente europeu. Então, eu acho que vai ser uma mesa bem interessante, e ela não interessa só para os europeus, eu acho que ela interessa também para nós, brasileiros, pelos motivos que eu vou comentar aqui um pouco com essa minha apresentação de hoje, mas não dá para a gente chegar numa mesa e falar da Iberoamérica se a gente não apresentar a perspectiva de troca cultural. E para trocar culturalmente, nós brasileiros precisamos estar em peso nessa palestra, porque afinal de contas é nesse momento em que a gente vai falar, ok, a gente está disposto a receber vocês, mas então quais são as facilidades que vocês nos oferecem para entrar no continente europeu? Então a participação de vocês, que estarão vendendo artistas brasileiros, é bem importante nessa palestra, não para a gente aprender sobre a Iberoamérica, porque a gente já sabe um pouco desse nosso desse nosso território cultural, mas para que a gente aproveite isso como oportunidade para estabelecer trocas, né, de valor entre as partes interessadas. Bom, dada essa apresentação aí do que a gente vai falar na palestra, eu vou falar um pouco agora sobre soft power. Então, essa conversa não é uma apresentação exatamente, é uma conversa, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa e tal, vocês podem me interromper tranquilamente, tá? Não é uma exposição de conteúdo, é mais uma abordagem que eu acho que pode ser comum a todos aqui. E antes de acabar, eu queria dar algumas dicas práticas. Parece anedota, mas não é. É porque fazer mala e trocar contatos com pessoas nesse outro contexto, eu apanhei muito até eu entender que tipo de mala eu tinha que fazer, que tipo de roupa eu tinha que levar, como que eu tinha que otimizar a minha mala, porque parece uma besteira, mas o quão leve você vai influencia muito na disposição física que você tem para chegar no lugar e fazer bons negócios, né? E também algumas dicas de como fazer com contatos, né? Eu tenho um cartão virtual que eu acho que funciona muito bem, que eu queria mostrar para vocês. Então a fala vai ser um pouco eclética. No começo a gente vai falar sobre soft power, mas no final das contas, lá no finalzinho, a gente vai falar um pouco sobre dicas práticas que me ajudaram muito nesses anos todos viajando o mundo. Bom, então, sem mais delongas, vamos para a parte aqui do soft power, né? Qual que é a minha entrada nesse tema? Vocês sabem que eu sou socióloga de formação, e eu acho que falta um pouco, quando a gente pensa em missões culturais que vão para eventos como a Womex, falta um pouco a gente entender o propósito pelo qual nós estamos indo enquanto profissionais, né? Claro que todo mundo quer comprar ou vender alguma coisa, né? Quem vai vender os artistas quer vender os artistas, quem vai trazer artistas de fora quer manter essas relações nesse momento da feira, mas vou me basear um pouco no discurso que a Maria Marighella, presidente da Funarte, fez na comitiva do ano passado, da Womex, em que eu estava, que foi lá em Manchester. Todos nós, profissionais da música, quando a gente vai para uma missão como essa, nós atuamos um pouco como embaixadores do nosso país, né? Então, eu acho que o olhar tem que ser não só o de o que eu quero vender e como eu vou vender, mas todos nós, atuando conjuntamente, nós fazemos a cara daquilo que a gente está vendendo. Se a gente, enquanto delegação, a gente não contribuir para a imagem do Brasil, por isso que eu falei que nós somos embaixadores, nós faremos certamente negócios piores. Se a gente constrói uma boa imagem da participação, da missão brasileira naquele evento, todos nós individualmente colheremos os frutos daquilo que a gente está construindo coletivamente, né? Então, para falar um pouco disso, eu queria passar um pouco uma percepção pessoal, que é a seguinte: todos nós, e talvez eu um pouco mais, porque eu trabalho especificamente na parte de conferências, de conhecimento, todos nós contribuímos para convencer e para conquistar corações e mentes para a música brasileira,
Então, como é que a gente vende melhor a música brasileira lá fora? Quando as pessoas estiverem seduzidas pela ideia de que o Brasil é legal, de que as coisas brasileiras tornam o lugar onde a música brasileira vai um lugar mais legal, um lugar com mais energia, enfim, com diversos outros atributos, né? Então, o trabalho de toda uma delegação, além de individualmente vender os artistas, é esse, é o de convencer corações e mentes. Quem que convence os corações? Os artistas, né? Porque se a música não for boa, se a música não tiver elementos que interessem, os corações não vão ser conquistados. E esse é um trabalho a ser feito com os artistas. Mas nós, profissionais, especialmente quem trabalha com as conferências, com as palestras e os conteúdos, nós temos que ser muito bons em convencer as mentes de que é uma oportunidade investir em música brasileira, é uma oportunidade levar artistas brasileiros como como matéria-prima para shows, enfim. Então, o nosso trabalho enquanto delegação não é simplesmente vender individualmente, é fazer com que essa ideia de delegação brasileira, de missão cultural brasileira, de que isso é importante para cada um individualmente usar como ativo para fazer melhores negócios, né? Então, é importante que nós estejamos sempre não só interessados em vender as nossas próprias coisas, mas falar da cultura do nosso país, falar das coisas que nos unem, né? E aí eu já vou introduzindo o conceito do que é o soft power, né? A gente fala muito desse appeal brasileiro, desse poder de atração que a cultura brasileira exerce, mas como é que a gente enquadra isso em termos que são termos próprios para a gente designar aquilo que a gente quer dizer? Então, soft power é um desses termos, né? É um termo criado nos anos 90 por uma pessoa da Universidade de Harvard, que é o Joseph Nye, e ele define que o soft power é a capacidade de um país influenciar os outros por meio da cultura, né? Em que os valores e as narrativas, elas convencem os outros não pela força física, mas pelo poder de atração. Então é isso um pouco que uma missão cultural, uma comitiva, né, brasileira na Womex tem que fazer. Ela não tem só que vender os produtos individuais, ela tem que reafirmar o poder do Brasil de influenciar as outras culturas. E é por isso que a gente faz coquetel, né? É por isso que a gente vai levar cachaça sem metanol, né? Para fazer a famosa caipirinha no estande brasileiro. É por isso que o estande brasileiro tem que estar sempre com gente legal, disposta a explicar as coisas da nossa cultura, porque é esse trabalho que vai fazer com que o nosso soft power aumente, com que o nosso soft power ele seja desejo de outras pessoas, né? Quando a gente cria o desejo pelas coisas que a gente faz, os negócios são mais fáceis, é mais fácil vender. Então, esse é o papel de todo mundo nessa missão. Não é só vender o seu, mas é configurar esse soft power por meio da coletividade, né? É o poder de conquistar corações e mentes. E aí, a música, não preciso nem, né, fazer a conversão, porque todo mundo aqui é convertido. Claro que a música é um elemento fortíssimo desse soft power, né? Não preciso convencer ninguém desse ponto, né? Claro que os outros exemplos são importantes, o cinema, por exemplo, brasileiro está super em alta. Eu acho que a gente tem que, inclusive, aproveitar esse momento do cinema para a música. Quando a gente fala de cinema, ao contrário da gente estar afastando a pessoa da música, a gente está contribuindo para esse soft power, né? Porque às vezes a gente fica muito focado nas conversas um a um que a gente tem com os compradores na questão da música, mas se a gente fala, por exemplo, do cinema e do bom momento que o cinema vive, contextualizando as produções, né, contando um pouco do ambiente que gerou esses filmes e tal, a gente não está desviando do assunto, ao contrário, a gente está reforçando a marca Brasil, né, falando, olha, no mundo só se fala do Oscar, da Fernanda Torres, do Wagner Moura e do cinema brasileiro. Então, você quer estar na crista da onda? Né? Então, compre música brasileira. Então, falar de cinema nesse momento não é desviar do assunto, é agregar valor a esse soft power, né?
E aí, quando a gente pensa na circulação internacional e de como as coisas circulam nesse universo de bens simbólicos, né, a gente tem alguns outros termos que ajudam a gente a entender quais são as dinâmicas de poder desse universo, porque se soft power é a capacidade que a gente tem de influenciar os outros países por meio da cultura, significa que existem relações de poder, né? Tem países que têm um poder de influência maior e tem países que têm um poder de influência menor, né? E tem países que têm como o Brasil, que tem um enorme legado cultural, que tem um poder, um potencial de influenciar mais, mas que a gente não usa tudo que a gente poderia usar do nosso soft power para exercer essa influência internacional, né? Então, para que a gente entenda como que os agentes que estão envolvidos na exportação de música brasileira estão submetidos a essas relações de poder, a gente tem que dar nome às coisas como elas são, né? Então, vou trazer aqui como que a gente se relacionava com esse mundo da exportação e da internacionalização e os diversos termos que foram surgindo ao longo do tempo. Logo depois da Segunda Guerra, né, que termina em 1945, a gente, no contexto da Guerra Fria, tem a seguinte denominação: primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Primeiro mundo sendo os países centrais, capitalistas, desenvolvidos, alinhados aos Estados Unidos. O segundo mundo, né, que são aqueles países alinhados ao eixo socialista, né, ou países pobres, recém-independentes, como as ex-colônias africanas, mas também países da Ásia e da América Latina, e que são países que são disputados. Desculpa, eu esqueci de mencionar que eu já estou falando do terceiro mundo, né? Porque o segundo bloco é o bloco socialista, e esse bloco dos países asiáticos, da América Latina e africanos, são países de terceiro mundo que são, na verdade, disputados pelos blocos do primeiro mundo e do segundo mundo. Então, você tem uma configuração internacional em que os países onde está a diversidade cultural, né? África, América Latina e Ásia, eles são sempre colocados em relação ao outro, né? Em relação ao mundo capitalista e em relação ao mundo socialista, como se a gente não tivesse uma identidade política e cultural própria, né? Então, a definição de terceiro mundo é isso. Ela, no âmbito do soft power, ela não é só uma descrição econômica. Os países pobres são os países que detêm a diversidade cultural disputado por esses dois blocos. O tempo passa e nos anos 60 a gente adiciona a essa denominação que não sai de moda uma nova camada, né, que são os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, em que, mais uma vez, a definição da América Latina, da África e dos países do sul asiático, sudeste asiático, eles são definidos sempre em relação à falta, né? Existem os desenvolvidos, que têm tudo, e os subdesenvolvidos, cuja definição é sempre em relação à falta, em relação àquele que tem tudo, né, ao desenvolvido. Então, mais uma vez, esses termos, assim como outros que surgiram, como, por exemplo, imperialismo, neocolonialismo, que são todos termos ali dos anos 60, eles são definidores das nossas identidades e diversidades, sempre em relação ao outro, e sempre colocando aquilo que a gente não tem ou não teria, né, entre aspas, como aquilo que nos define, sempre na falta, como se a gente tivesse que chegar no lugar em que eles chegaram para sermos inteiros. É aí que a gente tem, nos anos 80, uma mudança de chave, né? Conforme a globalização vai avançando e a gente tem o surgimento de autores nas antigas colônias, né, sejam autores brasileiros, sejam autores latino-americanos, sejam autores africanos, né, ou seja, autores desses países anteriormente subdesenvolvidos ou terceiro mundo, eles começam a falar o seguinte: mas espera lá, nós temos mais do que só ausências e faltas, nós temos potências aqui nessas ex-colônias, né? Então eles começam a produzir uma nova história e uma maneira de definir a gente mesmo, que é uma maneira diferente. É o que a gente chama de produção
decolonial, né? Também chamada de pós-colonial. Por que decolonial? Porque deixa de ver a gente como ex-colônia, como faltante, como algo a atingir, e começa a nos descrever culturalmente em termos daquilo que a gente tem como potência. É isso que significa o termo decolonial, porque a gente às vezes usa esses termos e a gente não sabe de onde eles vêm, a gente não sabe por que é importante. Por exemplo, se vocês olharem a programação de palestras da Womex, vocês vão ver que tem encontro de mulheres, encontro pan-indígena. Interessante que o encontro pan-indígena não tem populações originárias da América do Sul, né? Só da América Central e da América do Norte. Mas veja, eles têm uma preocupação em fazer encontro de mulheres, encontro pan-indígena, a nossa própria palestra aqui da região ibero-americana, tem muita palestra sobre diversidade, sobre mundo queer, sobre trans na música, enfim, são todos temas ligados a identidades e diversidades, que a Womex é super preocupada com isso, mas de onde isso vem? É porque eles entenderam, antes até do que nós, de que essa literatura decolonial, ela mostra uma parte do mundo antes completamente ignorada, e que agora, se a gente pretende reafirmar a força do ecossistema da música, não dá para ignorar essa população, né, de uma parte tão expressiva do globo. E aí aqui a gente fala, nossa, então, né, é uma abordagem decolonial. O que é, então, uma abordagem decolonial? É uma abordagem que define esses países antes periféricos de uma nova maneira, né? Não em relação à falta, mas em relação às potências. É isso que é a literatura decolonial. E essa literatura decolonial, ela faz a crítica da narrativa anterior e coloca uma nova narrativa e novos termos para posicionar o soft power desses países antes periféricos. É aí que surge a denominação norte global e sul global, né, que também está na boca do povo. A gente usa o tempo inteiro, isso aqui é decolonial, isso aqui é do sul global, mas a gente não sabe o que é. Então, se antes, lá nos pós-guerra, a gente tinha primeiro, segundo, terceiro mundo, nos anos 60, isso se adicionou desenvolvido e subdesenvolvido, a partir dos anos 80, a gente tem os estudos decoloniais que nos definem em relação às nossas potências e não em relação às nossas faltas, e estabelecem uma nova nomenclatura, norte global e sul global. O que é o norte global? Continua sendo o poder dominante no capitalismo, sede das corporações. E o que seria o sul global? É um termo que, ao mesmo tempo, ele é um termo político e é um termo crítico em relação a esse status quo. Ele reflete as nossas assimetrias nesse sistema mundo, ou seja, ele fala, olha, as relações de poder não são simétricas, elas não são justas, e a gente quer entrar nesse mundo usando as nossas potências. Então, nesse sentido, o termo sul global é usado para mobilizar as nossas potências nessa geopolítica, que é ao mesmo tempo política e territorial, mas principalmente é uma geopolítica cultural, em que o soft power ele tem um papel fundamental no poder político que as nações exercem. Então, a partir de agora, quando a gente pensa em delegação brasileira, né, em como que a nossa delegação brasileira na Womex, reunida em torno ali do stand da BNA, a gente não pode se pensar só enquanto comprador e vendedor, mas nós somos os embaixadores desse soft power brasileiro, né, desse soft power que ainda está em construção, que vive um excelente momento, depois aí de uma época bastante dura, né, para o nosso momento, e a gente, então, tem que usar os termos certos para incrementar esse soft power no sentido de somos uma delegação, essa delegação, todo mundo aqui é embaixador da cultura brasileira neste território, nós queremos fazer com que o nosso soft power tenha uma influência ainda maior do que ele já tem, e a nossa perspectiva é uma perspectiva do sul global, no sentido de que nós não somos aqueles que faltamos em relação a vocês e nós temos que chegar no mesmo lugar que vocês. Nós temos outras coisas além de vocês e nós estamos abertos para que essas outras coisas sejam compartilhadas com vocês. Adri, você quer falar? Complementando o que a Dani está falando agora nesse contexto,
As forças que se reúnem para esse posicionamento são a BMA, a ABMI, que é a Associação Brasileira da Música Independente, que reúne os selos, a Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes, e duas agências, a Agência Nacional de Exportação, que é a Apex, e a Agência Paulista, nesse momento, que cuida de exportação, que é a Invest São Paulo, através do Creative SP. Acho que travou. De várias entidades, nós que somos aí representantes da música independente, somos empresas, somos a sociedade civil. Adri, você poderia repetir só o início da sua fala, por favor? Cortou um pouco. Então, complementando o que a Dani falou, as forças que se reúnem nesse momento de posicionamento são a BMA, a ABMI, que é a Associação Brasileira de Música Independente, que representa os selos independentes, a Funarte, que é a Fundação Nacional das Artes, duas agências de exportação, a nacional, que é a Apex, ligada ao governo do Brasil, e a Invest São Paulo, através do Creative São Paulo, que é a agência de exportação do estado de São Paulo. Além disso, complementando esse mosaico de representação de forças, temos nós todos, que somos empresas e agências de representação de artistas brasileiros. Muitíssimo bem lembrado, Adri, porque, na verdade, esse institucional todo, ele é super importante, né? Porque os gringos não podem ver a gente apenas como esses que estão desesperados para vender os artistas, né? Eles têm que ver que existe todo um ecossistema por trás desses empresários, desses profissionais, e que tem a sua, né, assim, a gente sabe o quão difícil é fazer cultura no Brasil, mas nesse momento a gente tem que mostrar que nós temos institucionalidades que compõem esse soft power, né? O cinema não chegou nesse lugar onde ele está porque ele é né, um ente separado da sociedade. Ele tem o Ministério da Cultura, tem a agência, esqueci o nome agora, a Ancine, né? Então, assim, essas institucionalidades, elas são super importantes para a gente compor esse soft power. E aí o Felipe Lerena colocou aqui no chat, enquanto você estava falando, que tem ainda a Abrafim, que é a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, e eu mesmo estarei na comitiva representando a Abramos, que é a entidade com o maior número de artistas associados no ecossistema que, né, a gestão coletiva lá fora se chama CMO, né, Collective Management Office. Então, a nossa comitiva, ela assim, institucionalmente, eu arriscaria dizer que até com um peso muito maior do que outras comitivas, porque quando você vai, por exemplo, para o stand da Espanha, você tem lá o escritório de exportação da música da Espanha, que tem relação com o governo, mas os festivais independentes, a gestão coletiva, não estão no mesmo stand, né? Então, da nossa dificuldade, a gente forma institucionalidades que, se a gente for comparar com outros países, é uma institucionalidade super forte. E isso tem que estar na boca de todo mundo. A gente tem que saber e a gente tem que se apropriar, né? Então, a minha fala aqui, mais do que apresentar só a minha experiência, ela é nesse sentido. Como é que a gente pode se fortalecer coletivamente para que os nossos negócios individuais fluam melhor? E nesse sentido, isso que a Adri colocou é fundamental. Essas institucionalidades, elas dizem muito sobre o nosso trabalho. É muito de peso essa delegação que a gente está levando, né? Se vocês olharem os outros estandes, as loginhos que tem nos estandes, em geral, esses estandes trabalham de maneira mais individualizada, né? O nosso é um estande que tem uma energia muito boa por nós sermos brasileiros, mas também porque a gente congrega muitos agentes e a gente pode oferecer uma palhinha de um ecossistema completo produtivo, né? Enfim, e aí eu acho que por mais que a gente queira, né, assim, essas missões, elas são estratégicas, elas não são só missões
de negócios, né? Elas são negócios e estratégia. E dentro dessa estratégia, eu acho que cabe a gente fortalecer esse soft power, falando bem da nossa cultura, não falando de maneira poliana, né? Assim, só falando o lado positivo, não é isso, né? Porque a cultura, ela é um campo de disputas, e ela tem as suas disputas internas, enfim, mas eu acho que o papel de uma comitiva é o de levar essa cultura com toda a sua complexidade, inclusive os seus problemas, mas de uma maneira estratégica para que a gente gere o interesse pelos nossos negócios. A função de uma comitiva é gerar esse interesse, né, é seduzir corações e mentes para que os negócios sejam feitos, né? Então, se apropriar dos termos de decolonial, norte global e sul global, tem esse sentido de nos colocar, veja, quando a gente define norte e sul global, a gente não está tirando um conflito de lado, porque tirar o conflito de lado é tirar a potência da cultura, né? Então ninguém está pedindo só para falar das coisas bonitas da cultura do Brasil, não é isso, porque quem faz isso é nazista, só falar do belo, né? Mas de todas as problemáticas culturais que nós temos, a gente não está tirando a questão do poder, porque quando a gente fala norte e sul global, a gente está identificando uma relação desigual do poder. Mas dentro dessa relação desigual do poder, cabe a gente a formular narrativas que nos coloquem não no lugar da falta, da deficiência, mas sim no lugar da potência, né? Então essa é um pouco a nossa função aqui enquanto comitiva, enquanto delegação brasileira na Womex, né? Não mais pela falta, mas sim em chave positiva. Eu acho que da parte de conceitos, era isso que eu queria trazer aqui, e eu não queria me alongar demais, porque eu poderia ficar falando por horas disso. Eu já dei recentemente palestras mais longas sobre isso, mas a ideia aqui não é fazer uma palestra, é abrir o diálogo para a gente pensar em como que a gente pode atuar conjuntamente. Ó, o Ricardo aqui levantou a mão. Bora, Rico. Bem, levantei primeiro para exaltar essa aula que, assim, devia estar nas escolas públicas do Brasil inteiro, né? Tipo, a juventude brasileira deveria ouvir isso daí na íntegra, ler depois, rever, e devia estar em rede nacional, no mínimo, Rede Globo, no horário nobre. Acho que é o mínimo, porque essa é a visão, e eu não estou falando porque eu sou fã da Dani, é que, tipo, esse é o conceito básico, sabe, que demora para a gente perceber. E, então, ouvir isso numa reunião que nem essa é animal, porque a gente esquece. A gente chega lá muitas vezes, perde um pouco, fica realmente focado em, tipo, preciso vender meu show, preciso, né? Como que eu vou voltar para o Brasil rendendo? A galera vê que rolou. É muito mais sobre a gente realmente ter um olhar como embaixadores mesmo, porque aí, trazendo para um outro ponto que eu acho que é legal a gente discutir aqui, a gente sempre se olhando para o mercado, né? Os artistas brasileiros querem tocar na Europa, muitas vezes por um fetiche até, por um rolê tipo, né? Como se ir para a Europa fosse fazer sucesso. Internacionalizei, então aí eu sou e aí nessa a música brasileira se vendeu muito barato, né? Essa aí eu vou trazer já uma visão pessoal, aí não sei o que os colegas acham, acho que é legal a gente trocar. Mas, assim, primeiro, muitos cachês baixíssimos, né? A gente banca nossos custos para ir para lá. Artistas que têm um destaque gigantesco no Brasil, investem muito dinheiro e gastam dinheiro na Europa ao invés de fazer, né? A gente não está mais nesse lugar. A gente tem hoje um mercado, tipo, que passa uma dificuldade, não é nada simples viver de música no Brasil, mas os artistas que a gente representa, que estão buscando essa internacionalização, são artistas incríveis e de nível internacional, não estão atrás de ninguém. Então, essa unidade mesmo, da gente chegar lá com esse discurso claro, de não estou vindo aqui te pedir um favor para colocar um artista brasileiro no seu line-up. Eu estou aqui te dando a oportunidade de ter uma das culturas musicais mais vibrantes do planeta no seu line-up. Você quer? Porque se vender barato significa que a gente ainda está nessa etapa anterior, né? De somos subdesenvolvidos. Perfeito, exatamente. Por isso que esse embasamento é tão legal, importante para a gente chegar lá e mostrar que esse é o momento que a gente está. Né? E isso é muito, muito bom. E a unidade no nosso discurso lá nesse lugar é o que vai fortalecer para todo mundo.
Porque hoje a boa parte das turnês a galera tá oferecendo, tipo, é isso, cachê de R$ 1.000, 1.000 euros, 2.000 euros, para você fazer shows com artistas que, tipo, isso não paga nem a alimentação e a hospedagem do artista naquele lugar. Isso é uma realidade da maior parte, assim, absoluta dos artistas que estão tocando lá. Aí quando você consegue um cachê um pouco maior, você já começa a achar que, né, tipo, agora bombou, tô indo super bem. Você consegue 1, 2, mas, tipo, é difícil você montar uma turnê bem estruturada, com cachês bem pagos, e com que a gente volta com, assim, com um dinheiro próximo do que a gente acha que seria representativo. Não estou nem falando de render a mesma coisa. Lógico que nossos artistas chegam lá num lugar diferente no mercado. É um outro mercado, né? Que a gente não tem o mesmo tamanho em vendas de ingresso e tudo mais. E a gente tem que seguir se profissionalizando para mostrar que esse ativo brasileiro é válido e chamar atenção nos lineups. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente se vender barato. E é exatamente por todo esse contexto que a Dani trouxe. Então, agradecer mesmo, Dani, por esse contexto e que ele é estrutural mesmo. E animar a nossa galera de chegar lá com esse discurso animado aí. E eu acho que a sua fala me dá insumo para pensar em duas coisas que eu não tinha pensado, tá? Então, você falando me deu a ideia. Primeiro, como é que a gente monta os nossos materiais de venda incorporando essa perspectiva? Porque enquanto a gente não incorporar a perspectiva do sul global e da potência do sul global, a gente vai continuar vendendo barato. Então, como é que a gente reformula os nossos materiais de venda dizendo o seguinte, você vai perder oportunidade se não contratar o país que tem a melhor imagem internacional do mundo. Né? Talvez também a autoestima lá em cima, né? Mas isso são outros 500. Mas como é que a gente reelabora os nossos materiais incorporando essa perspectiva criativa e potente do sul global? E a segunda coisa como que a gente consegue medir isso e colocar nos nossos relatórios de avaliação que a gente, mesmo que não tenha fechado um negócio, de que a gente contribuiu para aumentar o soft power e a percepção do soft power, né? Isso precisaria estar presente nos questionários de avaliação, nos relatórios, né? Qual foi a percepção, o incremento de percepção que a gente conseguiu causar só pelo fato de nós irmos numa comitiva vibrante. Né? Isso deveria ser um impacto que deveria ser uma moeda de troca para a gente pedir financiamento para ir para essas viagens. Espero poder estar contribuindo um tiquinho com isso, porque a minha ida na comitiva não tem a ver com venda de artista. Eu também, além de estar dando a formação, eu sou uma integrante da comitiva, porque eu vou, via Abramos, levar uma pesquisa de percepção internacional do soft power brasileiro, mas é o primeiro momento ainda de captação dessa informação, né? Então, eu vou saber como está hoje a percepção do nosso soft power. O sonho dourado seria de fazer isso ao longo dos anos, e em 10 anos, depois ter muitos insumos para medir como é que era antes, e depois de 10 anos com esse tipo de olhar estratégico, como é que a gente conseguiu influenciar positivamente a percepção dos outros países em relação à nossa influência cultural, né? Então, espero estar começando esse momento, mas eu havia pensado nisso para os meus objetivos institucionais aqui, e não do ponto de vista da comitiva em si. Então, a fala do Ricardo foi super oportuna, porque eu acho que isso se relaciona não só ao meu business aqui, a minha profissão de pesquisadora, mas é o de todo mundo, né? Então, colocaremos isso à disposição de todos vocês assim que a gente conseguir organizar os resultados. Fala, Lerena. Oba. Pô, muito bom. Cada vez que eu vou a um Womex, a gente está todo mundo reunido, eu sinto realmente uma força, nossa, incrível. O Brasil, de fato, tem uma energia, emana muita alegria. Como foi falado várias vezes, o nosso stand vive tendo muitas visitas, as pessoas são muito interessadas, quais são as novidades. E esse ano em particular, eu também indo com uma BMI, até diferente, porque eu sempre fui como uma pessoa jurídica privada, assim dizendo, e indo pela BMI, obviamente, eu estou levando o nome de todas as gravadoras que estão debaixo do nosso guarda-chuva e olhando oportunidades, porque claro que cada feira dessa tem uma finalidade maior, né? Master. Finalidade master da Womex sempre foi sabida que são os festivais, as casas, os venues e os compradores de shows. Mas, recentemente, tem aumentado muito o interesse para selos e área de sincronização.
obviamente, o Brasil sempre tem a questão de ser um país distante, e quando se fala de viagens e turnês, os desafios acabam a gente entrando numa área comercial, né? Que é custo de passagem, hotel, estadia, per diem. E isso é o maior desafio que a gente costuma ter na hora de fechar uma turnê, e a gente percebe isso. Por exemplo, os países africanos, há muitos anos que na França, esses africanos vivem na Europa. Então, acaba facilitando muito a vida dos empresários e artistas e festivais de terem uma opção, obviamente, de terem o que chamam de world music, que isso também está ficando difuso, mas de terem o Afrobeat, os artistas africanos, eles acabam tendo muita presença pela proximidade e por terem mais formas de se chegar na Europa. Mas o Brasil, por outro lado, ele oferece uma especificidade musical que muita gente gosta. E eu acho que essa questão do soft power é fundamental, porque tem coisas que, de fato, não é só a questão de orçamento, e sim o diferencial. Eu acho que a gente tem um diferencial pela língua, a gente é latino, mas falamos portugueses, temos um pouco de África, temos um pouco de Europa, temos um pouco de Estados Unidos. Ou seja, o Brasil, nessa questão de música, eu acho que a gente é único no mundo. Então, a gente tem condição mesmo de poder chegar de cabeça em pé e oferecer o que a gente tem de uma forma muito amadurecida e desenvolvida. A gente tem um nível de música, de repertório, enfim, e a gente aprendeu muito nos últimos anos. O Ricardo mesmo, eu me lembro quando ele começou lá atrás com a Lineker, e o que ele está hoje, a estrada que ele conseguiu, que ele conquistou, esse aprendizado que a gente tem tido nos últimos anos, de fato, com a presença brasileira muito maior, da forma, do profissionalismo que a gente vem ganhando e aprendendo. Então, a gente acha que a gente está num novo nível que o Brasil jamais teve. A própria delegação que hoje está participando são pessoas que estão muito bem enfronhadas no seu mercado. Eu acho que a gente tem uma condição de ter um Omix maravilhoso, como tem sido as outras feiras que a gente está participando, e eu acho que a gente tem tudo para, de fato, sermos os nossos embaixadores do país, trazendo negócio para todo mundo. E eu sempre tenho o costume de, quando converso com uma pessoa que não é exatamente adequada ao meu negócio, transfiro para outra pessoa, apresento outro ali. Ah, fulano, esse aqui é um cara mais de um país tal, ele está procurando, afinal, um tipo de música assim, assim, assado. Então, acho que é legal a gente também, se puder, entre a gente, buscar um pouco de conhecer do que a gente está levando, os artistas, porque não adianta só a gente ficar vendo lá os folhetos e tudo mais. Eu acho que se a gente tiver alguma forma de fazer um momento rápido, um pitching rápido, nem que seja a gente aqui uma dessas reuniões, cada um falar um pouco do que está pensando, para a gente ter isso em mente, porque o fundamental do networking é essa fala da gente, falar da gente, sabe? Que a gente fica mais empoderado, não fica cada um no seu pilar. Ah, eu sou bem isso, eu vou falar de selo. Ah, não, eu só vou estar para fim, só vou falar de festival. Nada, gente, eu estou falando toda hora, por isso que eu digo, como eu falei ontem, a gente está na noturna, a gente conhece muita gente, e aí, a partir desses contatos, a gente abre o leque para outras pessoas. Assim, eu acho que, no final das contas, se a gente pudesse mesurar daqui a 6 meses o que o conjunto conseguiu, não vai ser em função de 1 ou 2 que a gente vai medir o resultado, e sim de todos. Os que estão indo a primeira vez, é aquela história de tateando, percebendo onde é que vai, para onde foi, mas acho que a gente tem hoje a gente atingiu um nível profissional que eu não via isso no passado. Eu já frequento essas feiras, a Omix, a primeira que eu fui foi em 2000, gente, era em Berlim ainda, na Casa do Mundo, que era um negócio bem menorzinho, quando o Brasil fez os 2000 anos, 200 anos não, 500 anos, né? 2000 foi 500 anos. E a gente estava muito, assim, começando essa nossa trajetória. E nesses 25 anos, eu vejo como a gente cresceu, como se desenvolveu, como melhorou. Tinha muita dificuldade de trabalhar com os brasileiros pela falta de prática mesmo. Tinha que viajar muita gente, não tinha manha de saber se virar nas turnês, de ficar nos lugares, enfim. Então, assim, o aprendizado que a gente ganhou nos últimos anos foi fantástico, e eu acho que a gente está num lugar muito bom para vir com tudo, ainda mais agora que a gente está tendo uma certa rejeição dos Estados Unidos. As bandas americanas, com certeza, vão sentir uma determinada rejeição, eu sinto isso. E agora é a hora da gente chegar, cara. Vamos com tudo.
e levar o nosso super soft power. É isso aí, vamos nessa. Eu acho que essa embocadura, né, de pensar em soft power, ela dá para a gente um senso coletivo, né, de que a gente pode contribuir com o trabalho um do outro. Eu adorei também essa ideia que o Lerena deu, o Ricardo, eu vi que ele escreveu aqui que gostou da ideia enquanto o Lerena estava falando, né, da gente fazer uma espécie desse pitch. Eu acho que um pouco já é o catálogo, mas catálogo é frio, né, eu acho que vale fazer um momento lá de apresentação, cada um das suas coisas, porque às vezes você está falando com uma pessoa e você sabe que com aquela pessoa não vai rolar um negócio para você. Mas, de repente, se você sabe o que o colega está vendendo e você sente uma aproximação do colega com essa pessoa, por que não fazer a ponte, né? Então, assim, se individualmente todos nós fizermos muito negócios, a comitiva toda ganha. E se a comitiva toda está trabalhando uma pela outra, individualmente nós também vamos ganhar. Então, eu acho que é um momento muito bom, trazido aí pelo cinema, mas também pelo histórico de missões da BMA e todas essas instituições, da gente fazer a diferença num modelo em que a gente coletivamente funcione melhor do que tem funcionado. Já temos funcionado, eu acho, né? Mas eu acho que a gente está num momento especial para fazer funcionar para todo mundo, né? E aí, como a gente tem esses 10 minutinhos, eu queria pegar esses últimos 10 minutos para falar de coisas práticas que têm me ajudado nessas andanças pelo mundo, tá? Uma coisa prática é a seguinte, é muito difícil você, ontem o Daniel já falou um pouco do follow, né, que você, né, em vez de você entrar em contato logo na sequência, você esperar um pouquinho para entrar em contato, enfim. Mas o lance, para mim, é muito difícil que a gente memorize tudo o que você conversou em todos os momentos. É muita gente, especialmente para quem está indo pela primeira vez, eu acho que temos aqui gente que está indo pela primeira vez, né? Temos, Nairon? Temos, né? Tá. Então, eu acho que para você aproveitar melhor, se você não está acostumado com esse tipo de coisa, a melhor coisa é você registrar no seu celular a cara da pessoa e qual é o assunto que você está conversando com ela. Por mais que você troque cartão, troque material e tal, eu tenho usado muito um recurso que é um pouco amador, mas que funciona muito. Então, terminou de conversar, eu tiro uma foto da pessoa, né? Tipo, pego meu celular, tiro uma foto da pessoa e falo, escrevo aqui no meu celular, se eu levanto assim a foto, tem um campo para eu digitar embaixo da foto. Então, naquela foto da pessoa, eu já falo, é o cartão colorido desse jeito, com o contato tal, ele veio de tal lugar e o meu interesse é tal. Porque isso depois no follow ajuda demais. Por quê? Se você pega só os materiais, como é muita gente, e no caso eu estou indo para 2 feiras, vou para a Womex e na sequência eu vou para o Oslo World. Então você multiplica por 2 a quantidade de gente com quem você falou. Depois é impossível você lembrar de todo mundo que você falou, qual era o seu interesse naquela conversa. Então, tirar uma foto e anotar na própria foto qual é o material daquela pessoa e qual é o seu interesse. Então, isso adianta demais. O Lerena está falando aqui a mesma coisa nos shows, né? Tirar a foto do show é legal, mas eu também escrevo. Esse aqui, às vezes, sabe o que eu faço? Eu também já pego o próprio link do Spotify daquele artista que eu estou vendo no show e já colo num bloco de notas para eu saber o que eu quero, o que eu preciso ouvir de um dia para o outro, porque às vezes você ouve e você fala, não tem tanto a ver. Você já não perde tempo com aquela reunião específica, você já vai para uma outra reunião que te interessa mais. Então, esse tipo de anotação qualificada, para mim, poupa um tempo enorme. E eu faço isso no meu celular, tirando foto da pessoa, às vezes foto do crachá da pessoa, né? Então você pede para fazer uma selfie com a pessoa já, e ela mostrando o crachá dela, porque aí você sabe qual é o nome da pessoa com quem você falou, tá? Eu já fiz de diversas maneiras. Tem uma plataforma Womex, né, em que todo mundo tem contato lá e tal, mas até você abrir a plataforma, abrir o nome do delegado na plataforma e mandar uma mensagem para a pessoa na plataforma, e tem vezes que não dá tempo da gente olhar a plataforma. Por quê? Porque a gente se comunica muito por WhatsApp. O WhatsApp é tão intenso nesse período que você não consegue abrir a plataforma para trocar uma mensagem pela plataforma. Então, para mim, essa maneira de você fazer registros no seu celular, já com anotações qualificadas,
poupa um tempo enorme, tá? Eu tenho feito isso toda feira. Um outro recurso que eu gosto muito a gente, claro que tem os nossos materiais de artistas e tal, mas tem uma coisa que é insuperável, que eu poderia ser tranquilamente revendedora, eu não ganho nada com isso, tá, gente? Mas de tanto que eu indico, eu poderia ser revendedora dessa coisa. E, infelizmente, eu não trouxe aqui, esqueci, porque fica no meu material de viagem. Mas é um cartão daqueles que você passa no celular da pessoa, sabe? É um cartão digital, o meu se chama... Pera, esqueci. Eu vou abrir o meu aqui. Esse aqui, ó. Pago. Quando você passa o cartão no celular da pessoa, a pessoa não precisa ler um QR Code, ela não precisa... né? Enfim, você passa, funciona como etiqueta NFC, a mesma coisa, o mesmo recurso que quando a gente vai pagar por aproximação possibilita isso, é um cartão com o mesmo tipo de tecnologia. O meu chama Tago, tag.go. Né? Você paga uma única vez, e aí você cria uma página com todos os seus links. Então, aqui ó, tem uma foto, tem um botão para você ligar para a pessoa, tem outro botão para você já mandar uma mensagem no WhatsApp, tem o e-mail, então quando você clica nesse botão, já salva automaticamente na agenda da pessoa e você recebe uma notificação por e-mail com o contato da pessoa. Então já troca o contato só de você aproximar no telefone da pessoa. E aí, quando salva o contato na agenda, salva um link. Que link? O link que você mesmo configurou com todas as informações que você quer. Olha quantos links eu tenho aqui. Eu tenho muitos chapéus, eu trabalho em muitas coisas diferentes. Então, eu tenho meu chapéu Abramos, o chapéu Instituto Abramos, o chapéu da minha empresa, o chapéu da faculdade onde eu leciono, o chapéu dos projetos que eu represento, né? É muita coisa para explicar para a pessoa. Então, aqui eu tenho todos os links de todos os projetos que eu participo, inclusive tem aqui ainda do ano passado com a Mídia Ninja, que a gente fez uma conversa sobre o circuito amazônico de festivais. Então, assim, são muitos chapéus diferentes, às vezes num cartão você não consegue dar conta de tudo isso. Então, salva o teu contato com um link onde você tem tudo. E no meu link, gente, eu tenho até método de pagamento, eu tenho Pix, eu tenho PayPal, eu tenho bio, porque as pessoas querem às vezes saber todas as coisas, né? Então tem um link que é a minha bio, tem um outro link que é o material que eu venho, enfim, eu acho mais versátil do que você levar, assim, por exemplo, muitas vezes eu viajo dessas viagens internas, eu viajo só com uma mochilinha, gente. Essa eu vou de luxo, então eu vou com aquela bagagem de 10 quilos também, que é aquela de cabine. Mas normalmente, mesmo quando é para países frios, eu viajo com uma mochila, sabe mochilinha Jansport? É com isso que eu viajo. Por quê? Para a passagem ser mais barata e para você ficar, né, assim, se você ficar numa roubada, você não está ali com uma mala pesada e tal. Então eu já falo sobre a mala, mas... Quando você não tem materiais impressos, eu sei que no caso de artistas é mais complexo, para mim é mais fácil, porque eu sou uma profissional da área do conhecimento, mas quando você tem esse tipo de material, a sua bagagem se torna mais leve, porque você não precisa levar, né? Teve um ano que eu passei 2 meses nas feiras da Europa, imagina a quantidade de cartão físico que eu tinha que levar, né? Com esse único cartão que eu passo no celular das pessoas, eu poupei um espaço assim, só de cartões, na minha mala, né? E aí, por fim, eu queria falar de como fazer mala, especialmente para mulheres, né? Porque a gente tem mania de levar um lookinho por dia, né? E aí você vai passar 15 dias na Europa, você leva 15 roupas diferentes e mais o casaco. 15 roupas diferentes é o meu guarda-roupa inteiro. Não dá para levar o guarda-roupa inteiro. Então, mulherada, vamos desapegar de uma roupa bonita por dia, né? É uma calça que vai com tudo. Eu levo sempre 2 calças, uma no corpo e uma na mala. Só. Mas e se sujar? Então você vai comprar na Shopee a secadora de bolso. O que é a secadora de bolso? Esqueci de trazer, gente, eu ia mostrar, mas ele é um saco de nylon com as bordas todas costuradas, para que você coloque o secador do hotel nesse saco, ele infla com ar quente,
e você veste a sua roupa por fora. Então, fica lá cercando a sua roupa enquanto você está fazendo outra coisa. Isso é um envelopinho bem pequenininho, assim, quase não tem, não ocupa espaço na mala, e que faz com que você consiga lavar uma roupa rapidamente no hotel, secá-la, e principalmente em lugares frios, a única roupa que aparece é a última peça, é a blusa de lã, né? Então, aí sim, leva umas 2 ou 3 blusas de lã diferentes, mas a roupa de baixo você leva só o suficiente para você ir trocando e lavando rapidamente ali no hotel. E com isso eu consegui, se vocês olharem no meu Instagram, teve um ano que eu passei 2 meses só com uma mochilinha JanSport. Né, como é que eu consigo? Fazendo esses hacks e sem me preocupar muito com variedade de roupa, porque a gente se preocupa com a variedade de roupa, mas ninguém está pensando nisso, ninguém repara, é só a gente mesmo que repara nisso, e você vê que você carregou o peso à toa a viagem inteira. E aí também usar e abusar dos sacos a vácuo, né? Eu adoro o saco a vácuo, porque ele faz com que aquilo que eram blusas de lã que fica desse tamanho, quando você vai ver, tá bem fininho, né? E aí a gente diminui gastos, né? Porque você compra passagens mais baratas e você fica, se você levar uma mala extra, você consegue deixar espaço livre na sua mala para você trazer, seja material de outros artistas, selos, enfim, como até as suas compras, que geralmente a gente faz na Europa. Minha ideia é ter um dia um canal do YouTube só com dicas de viagens e malas para festivais, né? No dia que eu tiver um patrocínio, quem sabe eu crio esse canal e eu tenho, nossa, gente, muita expertise nessa área. Mas aqui para os nossos propósitos acho que já deu, que é o cartão esse tag.go, né, ou qualquer outra marca, que eu, né, estou indicando a modalidade, sacos a vácuos, e essa coisa de a gente não precisar se preocupar muito com roupa, porque é possível se vestir bem e sem uma mala muito grande, porque isso facilita muito a vida. É isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para Dani? Ou acrescentar algum depoimento? Deu 1 hora certinho, viu, Dani? Eu tô aqui acompanhando no relógio contadinho. É isso, gente. Essa live vai estar gravada, né? Eu vou disponibilizar nosso grupo depois. Agradecer novamente o tempo e a participação de cada um, quem contribuiu também com uma fala. E fica aqui a dica de que a gente, na noite de abertura, tem o Summit, né? Que é uma festa meio que circuito off, logo depois da festa de abertura. Eu acho que seria um bom momento para a gente, enquanto está curtindo a noite, se formos todos os brasileiros para o mesmo lugar, a gente consegue falar um pouco do projeto um do outro e tal. Perfeito. O grupo vai começar a acontecer mesmo, né? Após o dia 20, que o pessoal vai estar começando a chegar lá em Tampere, e a gente vai fazer esses comunicados, assim. Mas ótimo, Dani. Obrigado, viu, gente? Presença de todo mundo. A aula novamente, Dani, obrigado. Obrigada a vocês. Se tiverem dúvidas, só me chamar ou chamar a Lívia ali no nosso grupo. Boa tarde, pessoal. Sexta-feira tem a live do Flávio, viu? Eu mando lá no grupo avisando novamente. Valeu, gente. Anotado. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Boa tarde. Valeu, turma. Boa tarde.